Vamos lá, galera. Boa noite a todos. Vamos começar agora a nossa aula sobre contaminação radioativa, né? Referente à disciplina de Física Aplicada do curso Técnico em Radiologia, disciplina do módulo 1. Vamos lá. O termo contaminação, né, geralmente, dentro de qualquer contexto, principalmente da área da saúde, ele é relacionado sempre a algo ruim, né? A algo maléfico. E quando esse termo está atrelado ao termo de radiação ou radioativo, ele tende a ter uma negatividade, um peso maior no seu conceito, né? Pois é sabido que a radiação pode e já trouxe muitas vezes problemas mensuráveis ou imensuráveis dentro dos contextos históricos de explosões nucleares, acidentes nucleares, acidentes radioativos, né? Inclusive, né, estive comentando com vocês e solicitei uma resenha acerca de dois dados históricos, um a nível nacional e outro a nível internacional, bastante relevantes, né? Que foi o acidente em Goiânia, do Césio 137, e o acidente na Ucrânia de Chernobyl, que inclusive hoje, salvo engano, faz 36 anos, alguma coisa assim. Eu sei que a data de hoje... 35. 35, né? Obrigado. A Tá data passando no jornal hoje. foi, não foi? E aí, Foi. essa cidade, como vocês conseguiram identificar lá, né? Nos estudos e nos documentários, ela foi acometida por uma grande explosão, né? Onde os compostos químicos, ao entrarem em contato uns com os outros, desenvolveram uma grande nuvem radioativa que foi causando danos, né? Que até hoje conseguem trazer prejuízo para aquela região, e é uma região que se tornou inabitável, né? Então, a contaminação radioativa é algo, né, que já aconteceu e está também suscetível de ser acometido mais alguma vez, porque nós trabalhamos com elementos que são quimicamente radioativos, elementos que têm sua energia radioativa, né, empregada. Então, vamos lá. Vamos relembrar, né, o conceito de radioatividade. A radioatividade é a capacidade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e partículas de seus átomos instáveis com o objetivo de adquirir estabilidade. A missão de partículas faz com que o átomo radioativo de determinado elemento químico, na verdade é a emissão, tem um errozinho aqui de digitação, transforme-se no átomo de outro elemento químico diferente. A radioatividade, ela foi descoberta por Becquerel, né? E alguns anos depois, inclusive, indiquei que vocês assistissem aquele filme radioativo, né? Na Netflix, que fala de Marie Curie e Pierre Curie. Eles foram descobrindo alguns outros elementos. Porque eu disse a vocês em alguns encontros que os elementos radioativos, eles são naturalmente radioativos, pois em sua essência, eles não precisam de intervenção humana para que ele emita radioatividade. E o que é a radioatividade? A radioatividade é a emissão de uma energia potentíssima, né? Uma energia que, inclusive, é responsável ou consegue, né? Tragam como bem entenderem, desestabilizar o núcleo de outros elementos. E vocês têm que lembrar que todo qualquer elemento, tudo que é matéria, tudo que você tem no universo é composto por matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa, né? E ocupa lugar no espaço. Beleza. Mesa, chão, o ar é matéria. E essa energia, ela é tão potente que ao interagir com esses átomos, aqui representados, agora conseguindo ver, né? Nessa formazinha aqui, que é o chamado modelo planetário, né? O último modelo que foi de Rutherford Bohr, ele tem partículas, mini partículas, subpartículas, responsáveis aí por manter esse átomo estável. A estabilidade atômica, ela está relacionada a um átomo
possuir o mesmo número de prótons e elétrons, né? Não dizem que os opostos se atraem? Beleza. Então, eu tenho, sei lá, nesse átomo aqui, como exemplo, deixa eu ver se eu consigo... Não, aqui só coloca a ponta. Mas nesse átomo aqui eu tenho, sei lá, 20 elétrons. 20 elétrons e 20 prótons. Os elétrons têm carga elétrica negativa, os prótons positivos, né? Como os opostos se atraem, negativo com positivo, tem a mesma quantidade e eles se mantêm estáveis. Se eu forço uma radiação, né, um tipo de energia, a passar aqui nesse átomo, né, e arrancar esse elétron da sua órbita, arrancar essa subpartícula aqui do seu estado natural, eu estou fazendo com que esse átomo seja desestabilizado. Ou seja, a sua estabilidade é colocada em prova, ele perde a sua estabilidade. Ele passa a ter um próton a mais do que os elétrons. Então, ele não está dentro da sua atividade normal, podendo se tornar radioativo, né? Alguns físicos após, os principais físicos que descobriram aí a radioatividade, Marie Curie, Pierre Curie, eles descobriram, né, que os átomos simples, né, que não tinham essa energia radioativa, poderiam se tornar radioativos após passar em alguns testes de fusão e fissão nuclear, quando ele mexe com a estrutura do átomo, certo? Opa, passou demais. Vários tipos de radiação, né, exercem ação sobre os micro-organismos, seja provocando mutações, seja inibindo seu crescimento ou mesmo matando-os, dependendo aí da dose que vai ser empregada. É aquilo que eu venho dizendo a vocês. A radiação, ela é benéfica, sim, quando utilizada da forma correta. Qual a importância do profissional de radiologia estar tendo uma aula de física para entender a radiação? Porque esse é o objeto, é a matéria-prima de trabalho de vocês. O quanto de radiação que vai ser aplicado, a dose correta, o cálculo ideal para aquela região, vai depender dos conhecimentos que vocês têm acerca, né, desse tipo de energia, certo? Então, a radiação, ela é, sim, a nossa fonte de trabalho, é um tipo de energia capaz de causar danos, mas também é uma energia que traz bastante benefício, né? Inclusive para a área médica. As primeiras aplicações da radiação foram da radiação na radiologia médica, né, na prática médica, foram aí nos campos de batalha, né, onde não tinham ciência de rastreio de projéteis, ou até mesmo para fazer cirurgias, intervenções cirúrgicas, os médicos operavam às cegas. E aí, inclusive, dentro do histórico, Marie Curie, ela leva os primeiros carros radiográficos, ambulâncias móveis para radiografar aqueles soldados em campo, para evitar, inclusive, que amputações desnecessárias fossem feitas naquele contexto. Um pouco depois foi banalizada a radiação, utilizando-a de formas errôneas, né? Faziam-se concursos de beleza, e aí a mulher tinha que ser bonita por fora e por dentro, e radiografava a parte do tórax e o abdômen e tal. Alguns sapateiros faziam sapatos sob medida, e aí utilizavam a radiação de forma desnecessária. Alguns anos após, quando descobriram aí, né, que a radiação poderia ser benéfica, mas também ela poderia ser maléfica, porque ocorriam-se mutações, né, e muitas mutações dessas aqui poderiam resultar em óbito, começou-se a estudar os princípios básicos de radioproteção, que é a proteção básica em cima da radiação, né, que vocês vão ver também dentro do curso de vocês. E aí, quando falamos em contaminação, algumas pessoas ainda confundem esse conceito com a irradiação, né, ou até mesmo a exposição. Irradiação e exposição são sinônimos. A contaminação, né, é muito diferente da irradiação, porque quando o indivíduo ele é contaminado, ele absorve o material radioativo de forma interna
externa ou por contato, certo? Já no processo de irradiação, o paciente, o objeto, sei lá, ele só é exposto, né, àquela energia. Ele não consegue, ele não é contaminado, ele não tem um contato direto com aquela energia. Exemplo, no caso de Césio 137, que teve lá o acidente em Goiânia, né, o paciente, um dos primeiros óbitos que tivemos foi da criança, né, lá do ferro velho, a menina. Tem até o nome dela aqui em algum lugar, Leide, né? Por que que Leide foi a primeira vítima do Césio? Porque Leide, além de ser exposta, ou seja, além dela ser irradiada, ela foi contaminada. O processo de contaminação e de irradiação são diferentes, embora um indivíduo contaminado também seja irradiado. Vamos lá. Se você tem uma pedrinha de um elemento radioativo e você pega diretamente, sem luva, sem proteção adequada, as partículas, os átomos daquele elemento vão ficar em contato direto com sua pele. Se tem contato direto, tem contaminação. Mas essa partícula, né, esse elemento, ele é altamente enérgico. Esse elemento, ele está emitindo um tipo de energia. E ao mesmo tempo que você está sendo contaminado, você está sendo irradiado. Qualquer pessoa que entre no seu raio de presença, esteja a 30 centímetros, 1 metro próximo de você, vai estar sendo irradiado, pois aquela pedrinha que está na sua mão, que está na sua pele, ela emite uma energia, ela tem uma atividade radioativa, certo? Mas essa pessoa que está próxima a você, ela só está sendo irradiada. Para que ela seja contaminada, ela precisa entrar em contato direto com esse objeto radioativo, com essa pedrinha radioativa. Esse tipo de contaminação ocorre por dois motivos. Você tem a contaminação externa, que fica na superfície da pele, e tem a contaminação interna, que pode ocorrer por meio tópico, né? Pequenas partículas, ao serem esfregadas, por exemplo, na derme, podem adentrar o nosso tecido. Você pode inalar, caso esse material radioativo ele seja em pó ou esteja passando por um processo de dissolução, né, pó, gás, ou ingerido, como foi no caso de Leide, certo? Então, nem todo paciente irradiado é contaminado. Quando o paciente é irradiado, professora, nos dias atuais, você vai realizar uma radiografia de tórax no hospital. O seu corpo está sendo exposto à radiação, mas você não está sendo contaminado, porque aquela energia vai atravessar o seu organismo e vai mostrar internamente os seus órgãos. Quando você é contaminado? Quando você entra em contato direto com aquele elemento radioativo, certo? Vamos lá a mais alguns conceitos. Quando acontece um acidente nuclear, né, como foi o caso do acidente do Césio 137 lá em Goiânia, muitas notícias usam os termos de contaminação radioativa e irradiação. Mas, será que esses termos são usados corretamente? Você sabe a diferença entre contaminação e irradiação? Creio que agora sim. A contaminação radioativa ocorre quando o material radioativo é absorvido pelo corpo de um indivíduo. Qualquer tipo de contaminação ocorre quando há a presença indesejável de um material em um local onde ele não deveria estar, certo? Por exemplo, Leide das Neves, menina de apenas 6 anos, pegou o pó azul brilhante, que na verdade era cloreto de Césio 137, brincou com ele e depois foi lanchar sem lavar as mãos. Desse modo, ela foi contaminada porque absorveu o material, certo? O material foi absorvido por via cutânea, pela pele. Quando ingeridos em pequenas quantidades, ele caiu no tubo digestório, certo? E as partículas radioativas que têm energia corpuscular, elas são um pouco mais lentas, inclusive foi visto isso na última aula, ok? Entre as pessoas examinadas nesse acidente, 4
que acabaram morrendo e estavam entre as 14 pessoas removidas para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, apresentavam contaminação externa e ou interna, ou seja, tiveram contato direto com material radioativo e também lesões características da exposição da parte do corpo ou do corpo inteiro. Leides das Neves foi a primeira das vítimas fatais. Por ser criança, né, tem um sistema um pouco mais imaturo, por assim dizer, né? Quando uma pessoa sofre contaminação radioativa, ela também se torna uma ameaça para outras pessoas, pois o material radioativo que está presente nela continua emitindo radiações, que podem contaminar outros. Isso nos mostra que toda pessoa contaminada também foi irradiada, certo? Por outro lado, a irradiação é a energia característica emitida por uma fonte radioativa. Ela ocorre quando há exposição do material ou do corpo de alguém à radiação emitida pelo elemento radioativo. Isso pode acontecer sem a pessoa entrar em contato direto com o material radioativo, ou seja, mantendo-se a certa distância, como eu expliquei agora no exemplo há pouco. Desse modo, nem toda pessoa que foi irradiada também foi contaminada, certo? Mas no caso, assim, ela teve a irradiação antes de ter contato com a mão. No caso, quando o pai chegou e mostrou para ela, ela já foi irradiada. Já foi irradiada, porque ela já estava ali no campo, né, de ação dessa energia. Ela já estava sendo irradiada ali naquele momento. Entendi. Certo? Tirei minha dúvida. Obrigada. Nada. Eu quero, inclusive, trazer aqui a nível de conhecimento para vocês que o nosso corpo, ele tem 3 regiões, né, que são consideradas radiosensíveis, certo? Que são as regiões que estão mais prováveis de desenvolver malignidade quando expostas à radiação. E são as 3 regiões que nós devemos sempre ter uma maior atenção em proteger, certo? Deixa eu abrir aqui o Word, que eu gosto de fazer algumas anotações. Eu estou falando e de olho aqui na gravação, para não ficar muito grande. Vamos lá. O termo radiosensível, tá? Radiosensíveis por pessoa 3. O termo radiosensível faz referência à sensibilidade de uma estrutura de um órgão, né, à radiação, certo? Dessas 3 estruturas, nós vamos inclusive debater nas aulas de radioproteção, que são as que nós temos que tem uma maior atenção em proteger, né, para evitar que seja acometido por algum tipo de alteração. Professora, todo tipo de alteração nessas regiões vai ser câncer? Não, nem sempre, né? Por exemplo, o cristalino, que é a região dos olhos, se exposta à radiação de alta intensidade por um largo período de tempo, pode desenvolver catarata, né? Ah, mas a catarata pode desenvolver uma cegueira, sim, mas nem sempre será câncer, certo? Então, os olhos dos pacientes e os olhos de vocês, quanto indivíduos ocupacionalmente expostos, devem estar sempre protegidos. Inclusive, né, tem um óculos, que é um óculos plumbífero, que é bastante utilizado quando você trabalha com materiais radioativos na medicina nuclear. Outra região bastante sensível à radioatividade é a glândula tireoide, certo? É uma glândula, galera, que inclusive é a maior preocupação em proteção quando o paciente vai realizar mamografia, certo? Que é o exame de imagem diagnóstico para mama, para rastreamento de câncer. Então, existem os protetores específicos de tireoide que são posicionados para evitar que a tireoide do paciente receba aquela radiação durante o exame, né? Que aí pode desenvolver um nódulo, essa célulazinha vai desenvolver um nódulo e esse nódulo pode ser se desenvolver um câncer. E a última são as gônadas. Nome estranho, né? Mas gônadas nada mais são, né, do que os órgãos reprodutores.
para os homens, os testículos e para as mulheres, os ovários. São regiões radiosensíveis que têm maiores probabilidades de desenvolver câncer, principalmente, e devem ser protegidos principalmente na primeira infância, né, e nas idades reprodutivas, certo?